Já está gravando. Podem começar. Elias, Andréia, Catarina, quem mais? Ok, meu grupo não é esse não. 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 Tá aí na tela, professor, o nome dos Elias, participantes. Fainer, Gislaine, Jonathan. Pode crer, eu mudei os grupos, né? Foi. Você mudou. Pena, maldade. Mas o senhor muda e a gente não reclama. Porque você vai trabalhar com pessoas que você não conhece. Sim. Tá. Elias, Fainer, Gislene, Jonathan, Caio e Maíra. Ok, pode começar. Então, nós definimos a nossa empresa ela é de porte grande, né? A capacidade, como a unidade estava em unidades, nós colocamos a unidade de medida metros cúbicos e o produto é nitrogênio. Aí, diante do exposto, o primeiro passo seria entender a necessidade do cliente. Aí é um trabalho do comercial. Se aquela venda é uma venda pontual, se o cliente sinalizou realmente que é uma venda pontual, ou se ele pretende firmar um contrato longo. Por quê? Aqui acho que a gente não consegue aumentar mais. Né? Quer aumentar aqui o tamanho? Acho que é mais para o pessoal mesmo. Porque ou dá um zoom na tela, que aí consegue ampliar a planilha inteira. Acho que tá bom, professor. Valeu. Porque é isso que vai parametrizar as nossas ações. Porque se for um contrato longo, aí a gente vê esse primeiro quadro aí a partir da linha 13, né? O contrato longo no processo produtivo, nós teríamos que comprar máquinas de apoio, porque nossa capacidade ela já está operando no máximo, fazendo 3 turnos de 24 horas, teria um aumento de energia com a compra dessa máquina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso perguntar no meio ou depois? Pode perguntar. Tá. Vocês têm 8 mil metros cúbicos por mês de compra. Vocês querem 22 mil, né? Na realidade, vocês produzem o nitrogênio e vendem para o seu Luiz. Como é a forma de entrega desses 8 mil metros cúbicos para ele? Via carreta, entregue pela transportadora. É isotanque? Tanque criogênico. Quantos metros cúbicos cabe na carreta? Depende, tem carreta de 20 metros cúbicos, 27 metros cúbicos e tem uma RK menor que é de 10 metros cúbicos. Caraca, tá disputando racha de moto alguém. Ai, aqui na minha casa. Tu acredita? Se forem a maior carreta de 27 metros, são 296 carretas por mês. É isso? Isso. Praticamente 10 carretas por dia. Isso, em média. Tá, pode continuar. Parei na logística interna, né? Nós teríamos aí o aumento também da manutenção preventiva, porque seria mais maquinário para monitorar. Nesse caso, como nós mesmos produzimos o nitrogênio, não teria impacto no fornecedor, né? Nós somos os fornecedores. Me diz uma coisa, senhor gerente da logística. Quantos caminhões tem a frota da tua empresa? Não mapeamos. Visto que tem que
Qual é o total de produção isso. da empresa por dia? Quantos dias por mês trabalha a empresa? Não para, 7 dias da semana. 30 dias? Sim. 4 horas. Oi? 24 horas. horas. É disso. Tá. Eles Não produzem para. 733 metros por dia. Como assim? Professor, não entendi o que você falou. A empresa produz 196 mil metros cúbicos por mês, correto? Correto. Pega os 196 mil, dividido por 30, Ah, tá. 6.533. Então, nós temos uma frota de 12 equipamentos. São 10 equipamentos fixos e dois equipamentos que a gente utiliza para fazer rodízio e manutenções preventivas. São uma média de 20 viagens por dia e o nosso horário ele é uma média de 50 quilômetros, onde a gente tem um tempo médio de descarga de 1 hora, já que é um produto que ele não exige uma demanda operacional, né, uma empilhadeira, ele descarrega com tubulação. E a gente trabalha sempre com o motorista e com o ajudante. Me diz uma coisa, quantos carros vocês têm? 12 veículos. 12? Isso. São 10, estimativa de 10 viagens por dia. Quanto tempo demora para abastecer e descarregar? Só um pouquinho. Tá, tudo bem. Se você pegar 196 mil e dividir por 30, dá 6.533 metros por dia. Minha conta estava errada. É isso aí. Se você usar só caminhões de 27 metros, você tem 241 entregas por dia. Se você está dizendo que tem 12 caminhões, cada caminhão vai ter que fazer 12 entregas por dia. Quantos quilômetros roda? Um raio médio de 50 quilômetros. Demora 1 hora o caminhão, 50 para ir, 50 para voltar, 100 quilômetros? Isso, 1h30. Tá, 1h30 de trajeto. Se forem 10 viagens, são 15 horas. Isso se eu não for considerar o tempo que demora lá no cara para, né? As empresas trabalham normalmente 8 horas. Nenhuma empresa trabalha 24 horas por dia para receber o gás de vocês. Esse dimensionamento está correto? Está justo. Muito apertado. Tá, tudo bem. E aí, continuem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Dependendo do produto que eu não falei para escolher qual tipo de produto era. Beleza? Vocês que colocaram o produto lá nitrogênio. Vocês criaram, então, um produto para a empresa. Tem que ter um pensamento, porque se isso fosse numa empresa real, estaria totalmente furado. Vocês concordam? Sim. Né? Pode continuar. Como o Elias falou, né? Realmente. Porém, a gente não foi tão micro, né? A gente foi mais no macro, tentando abordar todos os tópicos. Mas Porque tudo a bem. gente está brincando aqui de tomada de decisão, né? Sim. E para tomada de decisão, o micro importa? Claro. Impactar no macro. Né? Talvez esses serão alguns problemas que vocês vão se deparar lá na vida real de vocês. Então, muitas vezes a gente não pensa nisso, mas a gente tem que pensar na realidade se a gente tem condição. No seu caso, já explicaria, por ser o tamanho da demanda, eu já falaria que não. Né? Uhum. Então, tanto que a nossa melhor solução foi atender a demanda dele, mas não alterar o nosso fluxo de produção. E se nós compraríamos de um outro fornecedor e repassaríamos para o cliente. Você vai terceirizar esse pedido... O produto.
Sim. Ele entra ali na capacidade de fornecimento, porque até para isso, rola um pouquinho mais para a direita aí, professor, para a gente ver a coluna D. Pode ver que todos nessa venda spot não justificam o investimento. Então, a saída seria verificar a disponibilidade com terceiros. Eu acho que nesse caso, usando esse tipo de produto, seria a melhor atitude a se tomar. Perfeito. Sim, Aí foi a abaixo aí escolha. a gente escolheu isso. Pelo produto que vocês escolheram, eu acho que essa é a decisão mais sábia a se tomar, porque existe uma impossibilidade logística. Se a gente for, né, fazer a grosso modo mesmo, do jeito que tem que ser feito, é inviável essa operação logística de vocês. Sim. Certo? Professor, na verdade, aí a gente tinha colocado mais assim as variáveis que poderiam ocorrer, mas assim, a nossa alternativa mesmo seria comprar num concorrente próximo e entregar ao cliente. Porque assim, se ele vai fazer uma perder, né, esse cliente, poder atender ele e conseguir atender ele, sei lá, comprar num cliente mais próximo e tá atendendo só essa demanda, que seria uma demanda spot. Essa, na verdade, era a nossa... Nós até... A gente só queria explicar robô que tá falando? outras variáveis, entendeu? Que teriam, se essa demanda dele tivesse que nós... Caiu hoje. Então, professor. Entendeu, professor, o que eu falei? Acho que a minha Colocou internet está ruim. metade você falou que nem robô, o resto caiu. Traduzindo, nós iríamos vendo, né, o comercial, entendendo a demanda do cliente, vendo que seria só uma compra esporádica, não seria viável fazer toda uma reestruturação do meu plano lá de produção. E para não perder o cliente e atender a demanda dele, a saída viável é pegar num fornecedor, né, num concorrente. Vocês falariam para ele que ele vai ser atendido por outro, ou vocês não comentariam isso com ele? Não comentaríamos. Hã? Não comentaríamos. Perfeito. É a melhor decisão a ser tomada. Não comenta, fornece, mas não comenta, tá? Sim. Inclusive, para dificultar a questão do subcontratado e no nosso cliente final, a gente poderia fazer a compra do produto com um outro fabricante e o transporte com uma transportadora sem vínculo com nós ou com o maior concorrente nosso do mercado também, né? Porque se você dá esse bifão na mão do cara, o cara vai prospectar nele, porque ele já sabe que Vai você não prospectar tem direto nele. capacidade. Então, forneço, mas, tipo assim, é para um cara lá no Pará, o cara não vai saber e você realmente não vai dar as fichas na mão do cara, porque senão, com certeza, no outro dia o cara tá batendo na porta com um preço mais barato que o seu, né? Sim. Perfeito, essa parte gente. de contrato a longo prazo surgiu porque a gente também pensou em fazer a longo prazo com uma cláusula junto com o cliente que ele continuaria retirando para que esse investimento se justificasse. Seria importante também. No caso, a gente não atenderia ele no mês, a gente pediria um prazo para adequação, ou então a gente analisaria, já que ele é um cliente em potencial, a gente analisaria outro que não está tirando muito, que já está sinalizando que vai cair, e trocaríamos o volume. Mas não se tornou viável. Perfeito, gente. E aí tem uma situação também, quando a gente vai entrar num cliente sem ter a produção própria nossa, a margem de lucro ela sempre é menor, porque a gente tira da nossa margem para subcontratar. Então, é uma questão de você apostar no mercado, né, que nem o colega comentou, de ver se essa demanda ela é permanente, para aí sim você trazer para dentro de casa, fazer investimento e aumentar a margem de lucro para que pague os seus investimentos, né? Fidelizar, né? Beleza. Isso. E sem contar que o nosso produto é um produto complicado de transportar, então você tem que testar as máquinas, motoristas com treinamento, com NRs, para poder fazer esse tipo de transporte que tu também não faz em uma semana, né? Perfeito. Bom, beleza. Próximo grupo. Ana Kathleen, Ariela.
Daiane, Guilherme e Graziele. Os que vão apresentar, por favor, abram a câmera. Professor, eu sou de outro grupo. Quem? Tayane? Mas eu não chamei você agora, amor. Ah, falou Eu Daiane. falei. Daiane. Qual que você falou? Daiane. Mas é ela mesma. Não, quem está falando é a Tayane. Ah, desculpa. Eu entendi Daiane, com D de dado. Não, a Ana Kathleen está aí. A Ariela está aí. Daiane está aí? Cefali está aí? Grazi está aí? Tô aqui. A Daiane está falando que está sem microfone. Ela está falando no chat, a Daiane. Daiane está aí. Perfeito. Quem vai apresentar? Eu. Ok. Eu quem? Eu, Ariela. Fala, Mambina. Então, como a gente passou aí no documento, a gente entrou com a possibilidade do produto ser vendido em unidades, em vez de outra unidade de medida. Considerando que o pedido do Luiz, em específico, equivale a 11,2% da minha quantidade de produção mensal, eu não consigo atender esse pedido, dependendo do tipo de produto, eu não consigo atendê-lo de uma vez só. Então, a gente trabalhou em 4 cenários. O primeiro cenário que não... Você colocou o tipo de produto? Não colocou, deixou eu... Não coloquei. O que a gente estava considerando era ou embalagens de acrílico, cadeiras ou, como é que chama? Toalhas. Porque é um tipo de produto que não é uma quantidade muito grande para ser, por exemplo, um tipo de unidade, por exemplo, em sacos ou outro tipo de unidade de medida. Eu considerei a medição por unidades porque me parece mais cabível fazer 6.000, uma média de 6.534 por dia, que é o faturamento mensal dividido por 30. O primeiro cenário que a gente entrou é de não atender e possivelmente perder o cliente, que é o Luiz, que é o cenário que a gente não considera o primeiro a ser descartado. O segundo cenário que a gente entrou é atender o cliente no prazo de 30 dias. Como o senhor tinha colocado no anunciado que a média do pedido do Luiz era 8.000, eu julgo que essa deve ser a medida, que deve ser a média dos clientes. Portanto, a cada 2 dias, se a produção é de 6.534 diárias, a cada 2 dias eu atendo um cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ariela. Trabalha todos os dias da semana? Sim. Tá. Então, se a cada... Onde é que eu tava? Se a cada 2 dias... Tá. Oi? Se a cada 2 dias produz 11.000... A cada 2 dias, mantendo esse ritmo, eu atenderia a um cliente. A cada 2 dias, entre aspas. Então, o primeiro cenário seria atender o cliente no prazo de 30 dias. Eu aumento a produção sem sobrecarregar ela. A produção diária passa de 6.534 para 7.266 unidades por dia. Aí a produção mensal aumenta consequentemente. Aí o terceiro cenário seria atender o pedido parcial em 2 partes. Uma entrega por mês. Assim eu aumento a produção de uma maneira bem leve. Dependendo do tipo de produto, aumentar a produção é muito difícil, principalmente se você depender de um outro fornecedor. Quando você tem Oi, desculpa, quem é que tá falando? Quando você, por exemplo, tem um limite de crédito reduzido, da mesma maneira que o Luiz quer aumentar o seu pedido, você vai ter que ter uma solicitação ao fornecedor bem maior. Talvez o fornecedor não possa lhe entregar isso em 30 dias e você precisa ratificar essa quantidade.
Atendendo o pedido em 2 partes, a produção diária fica bem mais leve, tanto que ela não passa dos 7.000 de unidades diárias. Só que aí você teria que entrar em um acordo com o Luiz para ver se ele aceita a divisão desse pedido em 2 partes, em 2 meses. Dependendo da minha capacidade, por exemplo, eu não vou ter um escoamento muito grande se eu quiser atender no cenário do pedido de imediato, que aí eu vou aumentar nesses 11,22% e eu tenho um risco de sobrecarregar minha produção. Ou seja, eu me comprometo a atender esse pedido, mas eu fico sem atender outros. Ou seja, eu perco clientes, eu ganho um e eu não tenho garantia nenhuma de que o próximo pedido do Luiz vai ser também de 22. Então, eu não posso assinar um contrato com o Luiz. Eu não vou saber se, com o passar do tempo, ele vai voltar para os 8.000 que eram de costumeiros dele, fazia anos, para do nada não, né? Simplesmente voltar e ir para os 22. Então, o cenário que a gente discutiu no grupo seria o cenário 3, da divisão em 2 partes, já que eu teria que levar em consideração para aumentar muito minha capacidade de estoque, me adaptar na logística interna, aumentar a minha produção. Dependendo disso, não vai ser... Qual é a palavra? Não vale a vai pena. fazer não vai ser produtivo eu comprar um maquinário novo para o primeiro pedido grande que chegar para mim. Não faz sentido algum eu tirar uma decisão a partir disso, comprar veículos novos, comprar maquinário novo, estender o meu local de armazenamento simplesmente por causa de um pedido. Não tem motivo de desespero. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Digamos que vocês adotassem o cenário 3. Sim, calma aí, E deixa eu aí, aumentar o volume. isso vai impactar na tua produção, vai impactar no seu fluxo de caixa, valores a pagar a fornecedores e tudo mais. Vocês conversaram com o seu Luiz em relação a isso para uma antecipação de pagamento? É uma possibilidade. Porque fica, Tem se eu muitas lojas dividir em fáceis, uma 2, entrada, né, para garantir o serviço e o restante parcelado pode ser também. dependendo do meu limite de crédito, o fornecedor talvez não vai querer me fornecer a minha matéria-prima de uma vez só. Eu dividindo, o pedido pode acabar até sendo negado pelo financeiro por eu não ter limite de crédito. Dividido em 2, eu faço o pagamento do primeiro e atendo metade do produto depois. Entendi. 2 pedidos, no caso. Ok. Seria um atendimento parcial. Tá. Só que vocês tem um erro aí, né? Pode falar. Porque, na realidade, ele compra 116, 190... Ah, vocês fizeram certo. Não entendi. Não, eu que olhei errado, que olhei no cenário 3, aumentava para 17.000. Vocês consideraram os 8.000 e mais os 20, né? Isso. Okay. Tá, pode continuar. E o cenário 4? Era isso. O cenário 4 é o que eu tinha mencionado, já tinha falado, que é atender o pedido de imediato com o aumento dessa produção. Quando você puxa o maquinário para uma produção não usual tão grande assim, por exemplo, eu quero atender o pedido, se eu atendo um pedido, um cliente, entre aspas, a cada 2 dias, eu quero puxar 11% do meu faturamento mensal para um dia só, ou uma semana só, o meu maquinário não vai aguentar. Eu vou escravizar as pessoas? Não vou. E eu não vou ter escoamento para conseguir o espaço para manter esse produto até ele, sei lá, para a carreta ou para o truque e ser mandado para o cliente, porque ele não vai, normalmente eles não vão diretamente para o veículo, né? Então, essa é uma das possibilidades que a gente descartou também, pela questão de espaço, produção e limite de crédito financeiro, etc. Tá. E vocês vão, afinal, tomar que decisão? A decisão 3, terceiro cenário. Grupo inteiro? Sim, professora, a gente entrou no acordo mesmo, Isso. a gente conversou no grupo e vai ser mesmo o terceiro cenário. Perfeito, ótimo. Beleza, gente. O microfone do pessoal tá ruim aí, eu acho, aí por isso que o pessoal não tá falando, mas A Dai realmente... tá sem microfone, tá bom? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair
Tem 3 minutinhos só, não vai dar tempo. Vou abrir um novo link. Quem não me mandou ainda o case, eu acabei de ver que a Natália acabou de mandar. Quem não mandou, me manda no meu e-mail para a gente poder fazer o restante, tá?